Bem, o assunto não pode ser outro senão esse: misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos. Sabe, uma coisa que a gente aprende no Sermão da Montanha é que o crente não se faz crente. Não existe isso. O crente, ele nasce de novo, espiritualmente. No Sermão da Montanha, Jesus ele insiste em dizer que o crente, antes dele fazer alguma coisa, ele precisa ser alguma coisa. Você não adianta tentar ser crente. Às vezes a pessoa chega e fala assim: eu fui convocado para ser crente. Não, não é assim que funciona, né? Eu vou fazer algumas coisas que os crentes fazem e aí eu vou ser um crente também, eu vou aplicar isso na minha vida. Porque o homem natural, ele não pode, não dá para ser desse jeito, não é assim que funciona. Aliás, o que a Bíblia diz? Que o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito. Ele pode até imitar em alguma questão, ele pode até se disfarçar muitas vezes, mas ele não vai ter prazer. Ele não vai ter prazer. É o nascimento que me faz o quê? Uma nova criatura. E aí, o resto, meus irmãos, vai acontecer naturalmente. As coisas de Deus passam a valer para nós, porque nós nascemos do Espírito. É diferente. Pode ser que uma pessoa que ele está querendo ser crente, ele vai estar na igreja, ele vai ficar contente, porque ele gosta daquele ritmo de música. E até se adapta a algumas questões, algum horário e coisas desse tipo. Mas ele não nasceu de novo. E por ele não nascer de novo, vai chegar um momento que as coisas espirituais não vai fazer nenhum sentido para essa pessoa. A pessoa que nasce de novo, cada vez mais ela vai aprendendo. Ela não é uma pessoa perfeita, mas ela vai buscando, cada dia, ela vai buscando ser igual a Jesus Cristo. Até, meus irmãos, ninguém controla o seu cristianismo, é o cristianismo que nos controla. A palavra de Deus disse assim, o apóstolo Paulo: Cristo vive em mim, não sou eu que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. Isso é muito importante para a gente entender essa questão da misericórdia hoje, tá? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: felizes as pessoas misericordiosas, porque elas vão alcançar misericórdia. Primeiro que isso não combina com o mundo. Praticamente tudo que a gente já viu não combina com o mundo. Quando Jesus começa dizendo no versículo 2 não, é o versículo 3, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Primeiro que o mundo diz, você não deve ser pobre, né? Ou humilde. Essas coisas, o mundo não quer uma pessoa humilde. Depois você lê no versículo 4, bem-aventurados que choram. Eles vão perguntar, mas como é que uma pessoa que chora pode ser feliz? Como é que esse pode ser feliz? Bem-aventurados mansos? Não, isso é um absurdo para o mundo. Então vai vendo que o mundo não gosta disso. Como o mundo também, quando lê aqui no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos. Bem, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas só têm direitos. Elas não têm nem deveres e nem obrigação. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas, cada um é dona deste mundo. Você vai perceber que as coisas são assim. Você vai perceber assim, aqui comigo bateu, levou, calma lá. Aí você, nesse versículo 5 aí, e aí, como é que fica? O segredo da felicidade é assim? É um tempo de ódio, um tempo de vingança, da falta de perdão, da falta de compaixão e principalmente da falta de misericórdia. Aliás, as pessoas que pregam isso, que ensinam isso, elas estão dizendo, é nós que estamos certos, nós é que somos felizes. Eles acham que vai ser feliz porque, por exemplo, sai uma confusão. A pessoa tem alegria de chegar e dizer que nem o Lameque. Ele chama as duas mulheres dele e ele diz assim, mulheres de Lameque, escutai, teve um camarada aí que me deu um tapa, eu fui lá, eu matei ele. Aí veio o menino, veio e me chutou, peguei, já estrangulei ele também, já matei ele.
Mas ele conta isso como uma honra na sua casa. Mas quando você chega em casa e fala, o camarada me desaforou lá no trânsito, eu meti a boca nele, fiz um sinal lá, e ele teve que engolir. Então você vê que esse é o pensamento do mundo. É o pensamento do mais forte, do mais bocudo, do mais violento. O que é essa guerra que nós estamos assistindo na Ucrânia? É um país que tem um monte de bomba atômica, correto? É o país que é a segunda potência do mundo, invadindo um coitadinho lá. É como se um camarada do MMA pegasse um fracote magrelo aí, que é vizinho dele, e falasse, agora vou te bater até morrer. É isso? Mas na cabeça deles, eles estão certos. E para muita gente vai ficar como certo, porque é isso que o mundo prega. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de ódio, de vingança. Uma pessoa, que se ela fizer algum mal, alguma coisa errada, vai ser pisoteada, vai ser odiada, até assim, sabe, até a crucificação de forma temerária, né? Pode saber. A pessoa hoje ela está pregando o amor com uma pedra na mão. E aí vem Jesus e ele diz assim, não, isso não é verdade. Não é verdade que a pessoa vai ser feliz por ela desaforar. Não é verdade que a pessoa vai ser feliz por ela querer matar, odiar e brigar. Não. E Jesus diz assim, os verdadeiros felizes são os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Bem, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem pessoas que são crentes, aqui, ouvintes de Jesus, mas a maioria não era crente. E o que Jesus queria ouvir desses ouvintes? Né? Assim, eu quero ser uma pessoa misericordiosa. É isso que Jesus gostaria de ouvir quando ele falou, bem-aventurados misericordiosos. A pessoa vai olhar para dentro dela e vai ver, não, eu tenho tanta coisa errada dentro de mim, eu vou assim, se fosse um crente ia olhar e dizer assim, eu tenho que aprender de Jesus. Eu já sou uma nova criatura. Então eu tenho que aprender misericórdia. Então é assim, ele espera ouvir dos seus ouvintes essa palavra. Como que eu posso ser uma pessoa misericordiosa? Agora, irmãos, como nós sempre fazemos, vamos ver o que não é primeiro, tá? Como fala assim, ó, bem-aventurados que choram. Não é porque uma pessoa está chorando que ela é feliz, lembra que nós falamos isso, né? E a Bíblia diz aqui, bem-aventurados misericordiosos. Então a gente precisa aprender primeiro o que não é misericórdia. Misericórdia não é complacência. O que é complacência? Complacência principalmente com o mal. Quando você vê uma coisa errada e você deixa passar, você não fala nada. Isso é ser complacente com o mal. Você tem que pelo menos falar e dizer assim, olha, isso aí não está errado, não está certo, isso aí está errado. É fingir que não está vendo, fingir que, né, não tem nada demais, deixar de corrigir. Quando você deixa de corrigir uma pessoa que erra, então você está sendo complacente. Sorrir quando as pessoas estão fazendo o mal. Vamos dizer que você está lá, né, vendo uma pessoa apanhar e tal, você está sendo complacente, mas ele até merece aquilo ali, é bom apanhar mesmo. Não, você está sendo complacente com uma pessoa odiosa. Então, ser complacente com o mal, isso não é ser misericordioso. E a gente é tentado, né, a ser complacente, porque nós temos dó das pessoas, porque nós temos um parentesco com aquela pessoa que é má, que é odiosa. Nós temos, assim, meus irmãos, a pena, né? E fala assim, não tem nada a ver comigo. Então, se não tem nada a ver comigo, deixa ele, não tem problema nenhum, né? Então, não seja complacente com o mal. Mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas, elas falam assim, eu não vou ser complacente com o mal. Mas aí aquela pessoa se arrependeu, e ela é um fariseu que ele fala, que morra, né? Que seja destruído, que seja acabado, que, né? Então, no zelo para não ser complacente, a pessoa ela está sempre com a pedra na mão, né? Os fariseus eram assim.
Os fariseus falavam muito de Deus, mas falavam pouco de amor e de misericórdia. Eles sempre estavam julgando alguém, né? Porque eles se achavam as pessoas mais perfeitas do mundo. E então, meus irmãos, isso aí, eles não queriam ser complacentes com o mal, mas aí Jesus condenava eles. Por quê? Porque existia uma falta de amor, uma falta de perdão e principalmente uma falta de misericórdia naquelas pessoas que viviam lá dentro daquela sinagoga, né? Agora, meus irmãos, sabendo que não é complacência, veja só, o que é misericórdia? Vamos aprender o que é misericórdia. Não é tão difícil a gente entender quando a gente faz algumas comparações. Por exemplo, ela é diferente da graça. A graça olha para o pecador, né? Associa-se com o homem no seu pecado. Por isso que nós somos salvos pela fé por meio da graça, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Então, assim, a graça de Deus quer que o homem seja salvo, tá? Mas a misericórdia também, não. A graça de Deus quer que o homem seja salvo. A compaixão de Deus, ela olha a dor do homem e não quer que o homem sofra, tá? Então, a graça quer tirar o pecado, a compaixão não quer que o homem sofra, e a misericórdia? A misericórdia, meus irmãos, ela trata de curar, ela quer que o homem realmente se cure. Essa é a parte, assim, para nós que somos humanos, pecadores, para nós que somos, meus irmãos, falhos, a misericórdia de Deus é talvez o atributo que nós mais devemos, assim, agradecer a Deus pela sua misericórdia. Até a palavra de Deus diz, olha, nós temos que agradecer mesmo, pelas suas misericórdias, Senhor, pelas suas muitas misericórdias, é que nós não somos consumidos. Mas veja a diferença de compaixão com misericórdia. Porque muitas pessoas têm compaixão, mas elas não têm misericórdia. A pessoa tem compaixão, ela tem dó. Eu fico olhando e tal, estou com pena daquela pessoa que passa sempre na porta da minha casa. Essa pessoa, que dó dessa pessoa. Ela não tem o que comer, está no tempo de frio, ela não tem o que vestir. Aí eu vou lá e chego e falo, meu bem, minha esposa. Você vê judiação daquela pessoa, né? Ela não tem nem o que comer e nem mal o que vestir. Hoje está 5 graus, um frio. Pois não está sem blusa. Mas o guarda-roupa dela está cheio de blusa. E a cozinha dela está cheia de comida. Mas não pode dizer que não teve compaixão. Porque a pessoa olha e fala assim, que dó. E a pessoa sente mesmo. Tem gente que olha uma certa situação, ela chora. Ela chega e sai lágrima do olho. Mas ela não coloca a mão no bolso. Ela não faz nada. A misericórdia é a compaixão em atividade. É quando a pessoa olha e fala, vem cá, meu amigo, você já almoçou hoje? Você está com uma cara de fome? Você não está com frio? Olha, eu tenho uma blusa sobrando aqui. Às vezes nem tem uma sobrando. Mas a pessoa cheia de misericórdia, ela fala, eu estou abrigado pela minha casa e ele está no templo, eu vou dar a blusa para essa pessoa. Olha a diferença. É a compaixão na sua plena atividade. É a ação, meus irmãos. Né? É a ação. Enquanto a compaixão é uma coisa interna, a misericórdia, ela se exprime externamente. Por isso Jesus está dizendo, uma pessoa misericordiosa, ela é muito feliz. E como é que eu vou encontrar uma pessoa misericordiosa? Como é que eu sei que essa pessoa, ela está agindo com misericórdia? Vamos dizer que você é um camarada que sofre muito bullying, desde pequeno, né? E hoje é bullying, né? Antigamente a gente nem tinha isso. Resolvia de outro jeito o bullying, né? Hoje a pessoa fala alguma coisa, o outro, tem que ir até para o psicólogo, né? Porque ninguém pode falar nada, mais de nada. Mas vamos dizer que aquela pessoa é sofredora nesse sentido, né?
E vem o outro, sempre dá um espeta na orelha, sabe? Aquele amiguinho que está sempre mais forte, está sempre judiando de você. Aí vocês crescem, são adolescentes, continua te batendo, continua te pirraçando, sabe? E aí acontece o seguinte, né? Chega um dia que vocês são adultos, os dois, aquele que apanhava e aquele que batia. Aí aquele que apanhava virou o chefe, e aquele que batia virou o subordinado, né? Aí o camarada olha e fala assim, né? Agora é a minha vez, né? Podia olhar e dizer assim, cada vez que eu olho para aquele sujeito, eu lembro do supapo que ele dava na minha orelha. Supapo é isso aqui, ó, pá, né? Que tem essas brincadeiras terríveis, né? Eu me lembro que quando eu estava lá só de short, puxava o short da gente, a gente morria de vergonha. E fica olhando para a pessoa, né? E vai acumulando, e aí como é que você trata essa pessoa? Aquela pessoa que te fez um mal, como é que você trata ela quando você está por cima, sabe? Quando você está numa posição de domínio, tá? De domínio. Nós temos passagens na Bíblia, e nós vamos ver depois, que ensina isso, né? Agora, a pessoa olha e diz assim, eu vou exigir os meus direitos. Eu sofri muito na mão daquela pessoa, então eu vou judiar dessa pessoa, sabe? Eu trabalhei muito pouco tempo, né, para os outros assim, mas uma vez eu trabalhei no serviço público. Trabalhei. E tinha uma senhora lá, ela tinha um coração muito mau, assim, um coração ruim, sabe? E ela tinha uma posição um pouquinho mais alta. E eu me lembro que teve uma discussão no portão lá com uma pessoa que limpava, sabe? Limpava, assim, era um colégio, né? Então, ela limpava. E a outra era chefe, no sentido que, né, mandava um pouco lá. Não mandava muito, mas mandava alguma coisa. Eu me lembro dela dizer para a sua par, né? Eu não vejo a hora de jogar um café no chão para ela vir limpar na minha frente. Isso é muito duro da pessoa ouvir, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de ficar quieto quando escuto uma coisa dessa, não, né? Mas eu me lembro que eu digo, você não faça isso, porque um dia você vai estar por baixo, alguém vai fazer isso para você. Não faça isso, não. Mas essa pessoa fazia, né? Mas assim, para o chefe dela era uma santa, sabe? Pianinho, quietinha, mas para judiar daquela outra lá, não estou dizendo que a outra era uma santa. O que eu estou dizendo é aí, como é que você se comporta quando você está numa posição de domínio? Você exige os seus direitos, sabe? Você faz a lei ser cumprida à risca, né? A pessoa chega, vai lá. Então, olha, uma vez, primeiro dia que a Lara pegou o carro para dirigir, foi para o colégio. Quando chegou, ela já chegou com o bocão aberto e o Felipe era novinho ainda, com os olhos desse tamanho, sabe? Os dois já entrou lá meio chorando. Primeiro dia já bateu o carro, né? Primeiro dia que eles foram para a escola já... Aí, o que aconteceu? E... Falei, vou ligar. Pegou o telefone do rapaz? Peguei o telefone do rapaz. Mas o rapaz era uma pessoa até, sabe, boazinha. Falei, amanhã eu vou ver isso e tal, né? Eu liguei para ele no outro dia. Amanhã eu vou ver isso, né? Liguei de novo. Eu digo, olha, levei no camarada lá, ele passou um negócio lá, o risco saiu. Não vou cobrar nada do senhor, não. Falei, legal, né? O camarada foi misericordioso. Porque uma vez, quando eu era jovem, eu bati na traseira de um carro. Na traseira. Estava eu e minha irmã. Aí o camarada começou a xingar. Aí eu fiquei olhando assim para a traseira, né? Naquele tempo os carros tinham para-choque de ferro. Aí eu fiquei olhando assim, né? Eu disse assim, meu senhor, o que aconteceu no carro do senhor? Né? Aí ele ficou buscando, sabe, porque ele estava exigindo o direito dele, porque eu bati na traseira. Ele falou assim, não aconteceu nada. Eu falei, mas então o senhor está xingando a gente à toa, né? Mas é porque ele estava certo. Então a pessoa, quando ela está certa, ela quer os direitos. Mas um dia lá, uma Brasília bateu nela lá, ela chegou toda brava, né? Toda nervosa. Eu disse para ela, falei, você lembra que o camarada bateu em você uma vez? Então a gente vai ter piedade aí também, né? Então, é assim, como é que a gente se comporta quando a gente está no domínio, quando você sabe que o seu direito pode ser exigido
até os extremos, como é que você se comporta, né? Veja só, aquela viúva no tempo do Eliseu, quando Eliseu chegou nela, ela estava chorando. Por que ela estava chorando? Porque o marido morreu devendo, e naquele tempo a lei mandava fazer o quê? A lei mandava vender os filhos para poder pagar a conta. E o camarada chegou e estava cobrando. Falou assim, olha, não quero nem saber, eu vou pegar essa molecada tudo, sabe, todo esse pivetaiado aqui, eu vou colocar em cima da carroça e ó, eu vou embora, vai virar tudo meu escravo. Mas o profeta foi lá, aumentou o azeite dela e ela pagou a conta. Mas veja só, se ela não paga a conta, o camarada leva os filhos dela. Se fosse uma pessoa que tivesse compaixão, ia olhar e dizer assim, oh, que dó, minha senhora, eu sinto muito, mas, olha, tenta arrumar um dinheiro, eu vou devolver as crianças. Compaixão. Agora, se é uma pessoa que tem compaixão e misericórdia, olha e fala, olha, eu vou deixar o dito pelo não dito. Não é certo eu levar os seus filhos se o seu marido morreu. Né? É uma pessoa de misericórdia. Esse olhar de simpatia. Isso é a primeira coisa. Como é que você se comporta quando você está no domínio? Agora, como é que você age em relação ao medo e à falha de outra pessoa? Eu queria abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Já estamos aí em Mateus, não é? Como é que você age em relação a uma pessoa que está com medo, que falhou, que cometeu alguma falha, né? As pessoas erram, as pessoas nos magoam, nos decepcionam. E aí? Como é que você age com essa pessoa? Bem, eu que não vou ser complacente, ninguém está dizendo para você ser complacente, né? Mas aí essa pessoa chega no capítulo 18, versículo 23. Diz assim, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi apresentado um que devia 10.000 talentos, um dinheirão. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha para pagar a dívida. Ao rei chegou e disse, bom, eu estou no meu direito, emprestei aí do Banco Real, quando eu era pequeno tinha o Banco Real, que era do rei, né? Então, olha, é o seguinte, você está devendo, você não tem dinheiro para pagar, eu vou ter que pegar, você vai ter que vender a esposa, os filhos, tudo, não tem jeito, nós vamos ter que acertar essa conta comigo, né? Não posso deixar passar não. Versículo 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso comigo, eu vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele teve compaixão, ele foi com dó. E aí depois que ele teve dó, ele disse, olha, solte-o, não prenda ninguém, deixa quieto, está pago. Não, tá bom, né? Eu fiquei com pena dessa pessoa, né? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um amigo, seu conservo, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, pegou-lhe no pescoço e disse, paga-me o que deves. Então, o conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo, eu vou te pagar. E ele não quis, antes mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Está vendo só? Agora esse camarada, ele recebeu misericórdia. E agora tem uma pessoa que precisa da misericórdia dele. Ele recebeu misericórdia quando ele devia muito. E esse seu amigo devia muito pouco em relação à sua dívida. Ele foi lá, pegou no pescoço, o camarada disse, eu não tenho com que pagar. Olha, eu estou devendo mesmo, é culpa minha, mas tem misericórdia de mim, tem compaixão, seja generoso comigo, tenha piedade, né? Não tenho piedade não, ninguém mandou ficar devendo. A lei é essa. E vai ser cumprida. Deveu, pagou. Não pagou,
vai preso. Né? Tá vendo só? Ele está numa situação difícil, esse camarada, né? Mas olha, irmãos, no versículo 31, os seus conservos viram o que acontecia e ficaram muito tristes, foram declarar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então o Senhor chamou a presença e disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu ter também compaixão do seu conservo ou do seu amigo, como eu também tive o quê? Qual que é a palavra que ele usa? Misericórdia. Você deveria ter compaixão, olhar com os olhos espirituais e agir com misericórdia, com olhos espirituais. Veja só, misericórdia não é conversa. Misericórdia não é só sentimento. Misericórdia é ação benevolente. Misericórdia é ação mesmo. Não devia, vamos ler de novo o versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. Então, a palavra-chave aqui, meus irmãos, é o quê? É soltar, é perdoar, mas ele não teve. E essa pessoa que não teve misericórdia, no versículo 34, indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então veja só, é outra situação. Né? Primeiro eu estou numa situação que eu estou em domínio. Tá? Agora é uma situação que realmente essa pessoa falhou pessoalmente comigo ali, cometeu um erro, uma falha comigo, está devendo para mim. E aí, como é que eu vou agir para essa pessoa? Né? Só que é o seguinte, eu também sei que eu sou um devedor, que eu sou uma pessoa que falhei, e quando eu olho para Deus, eu vejo que eu falhei muito mais, eu devo muito mais para Deus do que aquela pessoa deve para mim. E aí, meus irmãos, essa é uma situação importante. Por quê? Porque basicamente, a falta de misericórdia neste mundo baseia-se nesse texto, que esse texto é o texto que junta a misericórdia ao perdão. Tem aqueles programas de televisão que leva duas pessoas da família, né? Às vezes leva uma mãe e uma filha, leva o marido com a ex-esposa. Eu sei que sai aquelas brigas, e todo mundo gosta que sai aquelas brigas, né? Que as coisas lá, aí outro foi lá dar um tapa na cara da outra, né? Ou do outro, é desse jeito que funciona. O que você vê ali? Você vê que houve uma falha, houve um erro de algum lado, mas a única coisa que impera é o ódio, é o desejo. Você tem que pagar, vai pagar. É. Uma vez uma pessoa estava lá em Galha, a pessoa estava falando da outra, né? Não é uma pessoa que não era boa não, de coração. Mas falando de outra pessoa que casualmente tinha prejudicado ela. Ela falou assim, há de pagar, sabe? Se não pagar nessa vida, paga no além, né? Eu pensei assim, porque era uma pessoa de coração muito ruim. Aí eu pensei assim, e se ela tiver que pagar o que ela deve, né? Mas tá bom. Esse é o pensamento que rege, tá? Muitas pessoas são assim. Agora tem uma outra situação. Como você age em relação ao sofrimento do seu próximo? Aqui nós temos no livro de Lucas agora, né? Como é que você age em relação ao sofrimento do seu próximo? Capítulo 10, versículo 25. Levantou-se um certo doutor da lei para tentar, né? Os atentados tem em todo lugar. Vamos lá. Para tentar, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Aí Jesus disse, o que está escrito na lei? Como é que você lê lá? Ah, lá amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma, das suas forças, do teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, então faz isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola, a parábola do bom samaritano. Disse assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancaram, e deixaram ele lá meio morto e foram embora. Irmãos, aqui você tem a figura de uma pessoa caída, você tem a figura de uma pessoa que foi assaltada, você tem uma figura de uma pessoa que foi violentada. Então aqui os salteadores, eles vêm, eles roubam a pessoa, eles bateram muito nessa pessoa, humilharam essa pessoa e deixaram essa pessoa lá caída. Simboliza realmente o mundo, o que esse mundo faz. Simboliza o pecado na vida de uma pessoa, o que o pecado faz. Simboliza, meus irmãos, a ação diabólica na vida das pessoas, o que essa ação diabólica faz. Eu estava passando ali perto de onde a gente faz... Estava tirando carteira, né, de motorista, mudando a letra, e eu pude perceber que onde o ônibus passava todo dia, é tipo uma Cracolândia dentro de Marília. Aí o camarada estava do lado, ele disse, desvia, senão você atropela esses bichos. Eu pensei, é exatamente assim que eles são vistos, é assim. Pessoas extremamente magras, eu sou magro, mas eu sempre fui magro, é natureza. Se eu comer um boi, eu vou continuar magro. Então, já como pouco, porque não está adiantando muita coisa, não. Mas, eles são doentes, porque eles estão viciados, porque eles estão ali, não conseguiram sair. Aí era um outro que estava dando aula para mim, ele disse assim, olha pastor, só que esse outro era um crente. Ele disse assim, olha pastor, é de dar dó. Todo dia que eu passo aqui eu tenho dó. Ele tem compaixão. Mas e aí? Nós temos compaixão, se você passar você tem compaixão, eu tenho compaixão, todo mundo tem compaixão. É por isso que eu admiro muito aquele trabalho que eles têm lá, que algumas igrejas têm, seja os Asa de Socorro, não sei o que lá da noite, o pessoal lá, né, que tem os projetos na Cracolândia do Brasil inteiro. Eu admiro esse pessoal, porque é o único socorro que aquelas pessoas vão ter. Eles não vão ter outro socorro senão aqueles, que uma pessoa vai lá, dá um pouco de comida, passa o evangelho. Ninguém está querendo o evangelho lá, mas muitas pessoas, eles se arrependem, eles se voltam para a palavra, eles creem em Jesus e abandonam aquela vida. Veja, esse homem caiu nas mãos dos bandidos e salteadores, ele caiu, E 3 elementos passam ali, você conhece bem essa história. No versículo versículo 31. Por um acaso descia no mesmo caminho um sacerdote que viu e passou de longe. De igual modo tinha um levita que chegou naquele lugar e viu e passou de largo. Bom, irmãos, não vamos entrar no mérito da compaixão, não, tá? Tanto o levita quanto o sacerdote, eles viram. Pode ser que de algum modo eles... que dó, né? Que dó. Eu tenho uma dó daquela pessoa. Ela... eu gosto dela, tu tem uma dó, sabe? Eu morro de dó, né? Isso é compaixão. A compaixão só por dentro, ela vai ter, meus irmãos, um valor no divino. Deus, ele tem isso. Mas essa compaixão de Deus sempre leva ele, meus irmãos, a agir favoravelmente. Vocês lembram da declaração de Jonas? Jonas, ele olhou e disse assim, Senhor, é por isso que eu não queria pregar para os ninivitas. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus
cheio de compaixão, compassivo, misericordioso. Ah, tá vendo só? Deus não era só um Deus que tinha dó das pessoas. Deus é um Deus que Ele age em favor de ajudar as pessoas. É a misericórdia. Bem, ninguém fez nada, todo mundo está com dó aqui, mas ele continua caído. O sangue dele continua jorrando ali. Ele está sofrendo ainda. Pode ser, meus irmãos, que ele não aguenta nem gritar. Ai, ai, ai. Não, nem gritar ele não consegue. Mas ninguém ajudou. Podia passar 50, 100 pessoas ali chorar, sabe? Mas ajudar mesmo, ninguém ajudou. Vamos para o versículo 33. Certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Até aí. Até aí ele pode imitar qualquer outra pessoa. Eu, você, qualquer um de nós aqui, aquele levita, o sacerdote, ele poderia ficar chorando. Chorando. E no versículo 34, ele se aproximou. Até então, meus irmãos, ele fez mais do que o levita e o sacerdote. Porque o levita e o sacerdote passou de largo e agora esse se aproxima. Ele chega um pouquinho mais perto. E aí diz no versículo 34, e curou-lhe as feridas. Colocou vinho, colocou azeite. Curou-lhe as feridas. Ele foi tratar da ferida. Para você tratar da ferida, você tem que colocar a mão ali naquela ferida. Você tem que mexer ali naquele machucado. E as pessoas não gostam. Eles não querem curar. Eles querem só ter dó. Você tem que querer curar. Você tem que querer participar. E aí, no versículo ainda diz assim, pondo no seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Foi lá, falou assim, olha, vamos cuidar dele, né? Vamos colocar no animal aqui, tal. Ele foi de a pé, o outro foi lá no animal. Chegou lá na estalagem, cuidou dele pessoalmente, tinha que ir embora, foi embora, mas disse para o hospedeiro no versículo 35, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. Tudo o que demais gastares, eu vou te pagar quando voltar. Dizendo, olha, é responsabilidade minha, eu vou cuidar dele. Até ele ficar bom, eu vou cuidar dele. Estou tendo que sair, mas cuida dele para mim. E aí, meus irmãos, no versículo 36, tem uma pergunta de Jesus. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse o quê? O que está escrito na sua Bíblia no versículo 37? O que ele disse? Você consegue ler aí? Irmão André, consegue ler aí o que está escrito? O que usou de misericórdia. A misericórdia não é para ser sentida, é para ser usada. Aí faz uma diferença do tipo de pessoa que nós somos. Usar de misericórdia. A pessoa tem uma misericórdia. Não, calma lá. A misericórdia não é assim, não. Pode ser que a compaixão seja assim. Pode ser que você realmente sinta a dor de uma pessoa. Ninguém vai entrar no teu coração e dizer que você não está triste. Mas como eu disse, só ficar triste não adianta. No versículo 37 ele é bem claro. O que usou de misericórdia. Então Jesus olhou para ele e diz, é o seguinte, então faz a mesma coisa. Vai lá e faz igual. Então, meus irmãos, esse homem, ele coloca a mão na massa. Jesus está dizendo, olha, feliz o misericordioso, bem-aventurados os que são misericordiosos. Aquelas pessoas que realmente fazem alguma coisa pelos outros, pelos outros que te ofenderam. Aquelas pessoas que te magoaram. E você está ali para ajudar, para cuidar, para amparar.
Isso é misericórdia. O resto é conversa para boi dormir, sabe? Essa que é a verdade. É conversa para boi dormir. Se a gente não chegar lá naquele Cracolândia de Marília, e chegar lá, e fazer por onde? Dizer alguma coisa, se aproximar, e ver o que precisa, também a nossa conversa é para boi dormir. Mas o maior exemplo de misericórdia, irmãos, é o de Jesus, é o do nosso Deus. Ele, sabendo que nós éramos pecadores, que nós somos os devedores, Deus teve misericórdia de nós. E Ele nos salvou. Sabe que uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabe? Todo mundo era adulto ali. É a misericórdia de Deus. A gente está quase terminando. Vamos ler 2 textos só para a gente terminar. Salmo 103. Ser misericordioso é imitar a Deus. Mas eu quero ler um pouquinho esse Salmo 103. Abra comigo lá. Diz assim: versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo o que devemos. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim também a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Por que que Ele se compadece? Porque Ele nos socorre, porque Ele tem misericórdia de nós. No versículo 14, porque Ele sabe qual é a sua estrutura. Ele sabe quem você é. É por isso que Ele age com misericórdia. Agora, volto à pergunta. E você, como é que você trata as outras pessoas? Achando que eles são melhores ou piores que você? Se você sabe como você é, quem você é, o que você faz, mesmo assim, você, sempre que pode, você pisa nas pessoas, você julga as pessoas, você quer que as pessoas paguem até o último cetil, é assim? Então você não tem misericórdia. Como eu disse, eram 2 textozinhos, o outro está em Lucas, capítulo 6, versículo 36. 35 e 36. Jesus disse: amai os vossos inimigos, faça o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e os maus. Amar os que nos amam é fácil. Ajudar os que nos ajudam é fácil. Perdoar os que nos perdoam é fácil. Mas ele está colocando uma situação muito difícil aqui. Ama os vossos inimigos, faça bem para eles, empresta, não espera nada, não espere nada do homem, nada, nada, nada. É o que Jesus está dizendo. E você vai ter um grande galardão. E isso vai mostrar que vocês são filhos de Deus. Porque Ele é assim, até para quem não presta. É isso o que está dizendo o versículo 35. Agora olha o versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Só que no livro de Mateus não está escrito assim. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 48,
na mesma situação, no mesmo contexto, Jesus diz o quê? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele muda a palavra de misericordioso para perfeito. E talvez esse é o atributo que quando nós conseguimos realizar pelo poder do Espírito Santo, que somente o poder do Espírito Santo pode nos dar força para ser misericordioso, quando você consegue amar o seu inimigo, só Deus. Quando você consegue ter compaixão de uma pessoa que te prejudicou, quando você consegue amar aquela pessoa que te odiou, só pode ser uma obra do Espírito Santo. É por isso que não pode, ninguém consegue, eu vou imitar o crente. Não, o crente é nascido de novo. E Deus dá força para a pessoa ser assim. É por isso que quando uma pessoa consegue ter essa ação misericordiosa, é a mesma coisa que perfeição. Ou seja, é quando nós mais nos parecemos com Deus. É a coisa mais incrível que existe. E não pode ser uma coisa que vem do homem, que o homem não consegue ser assim. O homem é, como eu disse, o homem é bateu, levou. O homem é o seguinte, olho por olho e dente por dente. Mas aí Jesus diz, não resistai ao homem mau, antes, orai por eles, amai-os, como diz aqui, sede misericordiosos. Então eu gostaria que vocês entendessem a misericórdia, nessa diferença de compaixão. Porque tem muita gente que acha que é misericordioso só porque tem dó, só porque tem pena. E na verdade é a compaixão em atividade. É a pessoa realmente não apenas se colocando no lugar do outro, mas fazendo alguma coisa para o outro, como se ele quisesse que se fizesse para ele. Se eu tivesse nessa situação, eu queria ser tratado desse jeito, então eu vou lá, eu vou tratar aquela pessoa desse jeito. Versículo 35, aí de Lucas capítulo 6, ele diz assim, e será grande o vosso galardão. Eu quero terminar lendo Mateus 5 e 7, que nós lemos, tá? Mateus 5 e 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é misericórdia de salvação. Ninguém vai ser salvo porque fez um ato de misericórdia. A salvação continua sendo pela graça. A salvação é pela fé. A salvação é uma obra de Deus no nosso coração. Não pode ser comprada, nem pela misericórdia. Aqui, alcançar misericórdia vai alcançar ainda neste mundo, nesta vida. Geralmente uma pessoa misericordiosa, quando acontece alguma coisa com ela, ela sempre vai alcançar misericórdia. Sempre vai ter alguém que vai ter misericórdia dela, porque ela teve misericórdia. Geralmente aquela pessoa, como diz a palavra, com a medida que você mede, vos medirão também. Uma pessoa que gosta de cobrar tudo, tintim por tintim, que mede as pessoas, que busca sempre os seus direitos, que está ali, sabe? Vai acontecer a mesma coisa com ela. Mas uma pessoa compassiva, uma pessoa cheia de compaixão, que age com misericórdia, pode ser que nem todos vão ter misericórdia, mas ela vai alcançar a misericórdia. Olha, alcançarão a misericórdia. É uma promessa de Deus. Mas também é uma promessa futura, que nós vamos alcançar uma misericórdia lá no porvir. Deus sabe. Nós, meus irmãos, os crentes, eles ainda vão ser julgados pelas suas obras. Pelas coisas boas e ruins que eles fizeram aqui. Não é para maldição ou para perdição. Mas haverá um julgamento para os salvos. O julgamento da vergonha, o julgamento do galardão,
o julgamento da coroa. Esse julgamento é onde nós vamos sentir vergonha, ou a gente vai se sentir feliz de não ter nenhuma coroa para colocar ali aos pés de Cristo. Então eu acredito que essa palavra, bem-aventurados os misericordiosos, é uma palavra que não deve sair da nossa cabeça. Nós temos que viver pensando nisso, porque todo dia alguém vai nos ofender. Você trabalha para alguém? Não? Trabalha? Ah, eu trabalho. Então você sabe o que eu estou falando. Sempre tem um desaforo. Você, lá na tua casa, todo mundo tem auréola lá, todo mundo é tudo santinho, não tem confusão, não tem nada. Parente, de longe, de perto, vizinho. Então vocês sabem do que eu estou dizendo. É um atributo divino da qual nós podemos participar e diariamente nós somos desafiados a ser misericordiosos. Então, irmãos, é uma palavra que deve estar sempre no nosso coração. Amém?